Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Contagem Regressiva. Meu nome é Cristiano Silva, sou evangelista da Igreja Adventista do Sétimo Dia, moro aqui na cidade de Nova Prata. Hoje nós vamos dar início, então, ao estudo do livro de Daniel, como havia prometido para vocês. A gente estudou sobre a volta de Jesus, vimos sobre como virá Jesus, os sinais da volta de Jesus e o que vai acontecer após a vinda de Jesus. E hoje nós vamos dar início então a profecias que demonstram para nós a proximidade da volta de Jesus. Vai nos mostrar que realmente estamos numa contagem regressiva, aonde que muito em breve chegará ao fim de todos os cumprimentos proféticos e Jesus virá em glória aqui nos buscar. Amém? Antes de estudarmos a palavra do Senhor, queria pedir a vocês que fechassem seus olhos e vamos fazer uma oração pedindo a orientação de Deus, sabedoria para compreender, poder para praticar e ensinar com sabedoria e humildade a outras pessoas. Feche seus olhos então, onde você está, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais este sábado, por mais esse dia, por mais esta programação, por mais esse vídeo, onde nós vamos começar a estudar sobre o profeta Daniel, suas profecias. Peço que abençoe a todos que estão ouvindo essa mensagem, ao pessoal do Nova Araçá, ao pessoal de Nova Prata, de Maranhão. Abençoe a cada filho teu, Senhor, que está nos ouvindo nesse momento, nessa hora. Derrame suas bênçãos sobre eles, derrame o Espírito Santo sobre nós. Ao estudarmos a tua palavra, precisamos compreender, praticar e ensinar outras pessoas, para que um grande grupo, Senhor, uma numerosa multidão, possa estar prontos e preparados para, quando o Senhor voltar, subirmos para o céu contigo. São bens pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje vamos dar início ao livro de Daniel, como havia prometido, mas, desde já dando um anúncio, amanhã estaremos na cidade de Bento Gonçalves com o distrito de Bento Gonçalves, onde estará reunido várias igrejas para adoração ao nosso Deus. Passemos um dia bonito, agradável, em meio à natureza, meus irmãos, nos fortalecendo, trocando experiências. E lá, então, vou produzir alguns vídeos, fazer algumas entrevistas. Vamos sair um pouco aqui do cotidiano, aqui da casa, aqui do lar, do aconchego aqui. E vamos, então, começar a viajar um pouco, conhecer outras histórias, outras pessoas, as suas experiências, o que elas podem nos trazer de lição para nosso dia a dia, para nos edificar, para nos ajudar a nos preparar melhor. Então abre a sua Bíblia, como de costume, o que devemos estudar e seguir é a palavra de Deus. Se você não está com essa Bíblia aí, vai lá, ligeirinho, pega a sua Bíblia e vamos dar início ao estudo, então, como havia dito, do livro de Daniel. A partir do capítulo 1 de Daniel. Daniel, ele era um jovem e ele era nobre, ele fazia parte do reino de Jerusalém. E Jerusalém, então, foi sitiada pelo reino de Babilônia e eles foram presos, foram cativos no reino de Babilônia, foram levados como escravos para o reino de Babilônia. E aqui, Daniel capítulo 1, já pegou sua Bíblia lá? Versículo 4 diz o seguinte: jovens sem nenhum defeito. Vamos começar aqui, no capítulo 1, verso 1 diante. No ano terceiro do reinado de Joaquim, reino de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, alguns dos utensílios da casa do Senhor, e estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a linguagem dos caldeus. O chefe dos eunucos lhe pôs, no verso 7, outros nomes, a saber, Daniel, o de Belsazar, Ananias, o de Sadraque, o Misael, de Mesaque, e Azarias, de Abdenego.
No verso 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Aqui então demos início ao livro de Daniel. Aqui aparece Daniel jovem, preso, cativo, no reino de Babilônia. Então, como ele era um jovem nobre, ele, com bastante conhecimento, versado em ciência, diz aqui, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versado no conhecimento, foram então trabalhar lá juntamente com o rei. Lá pelas tantas, o rei teve um sonho. Vamos já pulando já mais para frente. O rei teve um sonho e Daniel fazia parte dos sábios de Babilônia. Diz aqui, ó, o verso 17. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Verso 19. Então o rei falou com eles. Entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Zacarias. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que haviam em todo o seu reino. Então, Daniel foi considerado 10 vezes mais doutos do que todos os magos, encantadores e sábios, entre aspas, do reino de Babilônia. No capítulo 2, verso 1 diz o seguinte: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e pesou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: o rei vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas sereis feitas montouro. Uma coisa interessante aqui, o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele chamou os magos, encantadores, feiticeiros para interpretar o sonho que ele teve. E os magos, encantadores, ali, os feiticeiros, chegaram até ao rei e disse: fale para nós o sonho e nós vamos te dar a interpretação. Só que teve um detalhe nessa história toda. O rei não lembrava do sonho. Ele queria saber o sonho que ele sonhou e também a interpretação. Se eles não falassem para ele qual que foi o sonho e não dessem a interpretação que ele queria, eles seriam mortos, eles seriam mortos e toda a sua família. E como eles não conseguiram interpretar o sonho do rei e nem dizer o sonho nem essa interpretação, foi dado um decreto de morte para que eles fossem mortos, eles e a família deles. Olha só que interessante aqui, ó. 2 verso 11. As coisas que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Veja, era tamanha pedido do rei que eles falaram que somente os deuses podiam revelar, e esses não moravam com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. E entre eles estava Daniel. E Daniel foi pego de surpresa. E quando Daniel voltou, que ele ficou sabendo da notícia, disse: não, espera um pouco, eu vou pedir para Deus, o meu Deus, o Deus vivo. E ele vai dar a interpretação. E o verso 26. Então o rei disse a Daniel, cujo nome era Belsazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: mistério que o rei exige, nem cantadores, nem magos, nem astrólogos ou podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Então o rei perguntou para Daniel: Daniel, tu consegue
falar para mim qual que é o sonho e qual que é a interpretação? Daniel disse, eu não, mas há um Deus vivo que pode e que consegue e que revela mistérios, revela sonhos, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E ele fez saber ao rei o que vai acontecer nos últimos dias. Interessante isso aqui. É bom você gravar isso aqui, ó. Esse sonho que Daniel, que Deus deu para Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, o rei de Babilônia, que levou os judeus cativos, entre eles Daniel, o profeta Daniel, era algo referente aos últimos dias dessa terra. Isso é importante nós sabermos. Então é uma coisa interessante. Se nós descobrir qual foi o sonho, se Deus revelou o sonho para Daniel, para falar para o rei, e deu a interpretação, nós vamos ter o privilégio de saber o que há de acontecer nos últimos dias. E aqui no final do verso 28 diz assim, o teu sonho, as tuas visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. A partir daí, Daniel vai começar a falar para o rei o sonho que ele teve. Deus revelou para Daniel e Daniel agora está falando para o rei o sonho que ele teve e o que ia acontecer nos últimos dias. Então, nos últimos dias, que está terminando a contagem regressiva. A contagem regressiva do final desse mundo, da volta de Jesus, está revelado. Deus revelou ainda lá no tempo de Daniel. Então, dando sequência aqui, Deus, através de Daniel, vai começar a falar para o rei Nabucodonosor qual que era o sonho. E depois, em seguida, a sua interpretação. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiu-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. A partir, então, do reino de Babilônia. Aquele, pois, que revela mistérios, revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse as cogitações da sua mente. Tu, ó rei, estava vendo, eis uma grande estátua. Esta era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e braços de prata, o ventre e quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha da eira no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho. Qual foi o sonho, então, do rei Nabucodonosor? Ele sonhou com uma grande estátua. Cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés, partes de ferro e partes de barro. Esse foi o sonho, então, que Deus deu a Nabucodonosor. E ele viu, então, uma pedra sendo removida. Diz aqui, ó, sem auxílios de mãos, veio em direção à estátua, feriu a estátua, quebrou, esmiuçou aquela estátua, e aquela pedra que bateu na estátua, né, que esmiuçou a estátua, se tornou grande em uma grande montanha e encheu toda a terra. Esse era o sonho, então. Uma estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés, partes de ferro e partes de barro. E veio uma pedra, então, bateu na estátua de Nabucodonosor, na estátua na grande estátua do sonho de Nabucodonosor, e esmiuçou, e aquela pedra se transformou uma grande montanha que encheu toda a terra. Esse era o sonho, então, que Nabucodonosor teve. Aqui, no verso 36, assim, ó, este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. O que significava aquela estátua? Então, verso 37. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem.
e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre as terras, sobre eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e os esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés do artelhos, em parte de barro, de oleiro, em parte de ferro, será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outro será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro do lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se misturará com o barro. Mas nos dias desse rei, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Então esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, e a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Está aqui, irmãos, então revelado o futuro do mundo. Resumidamente está na estátua do livro de Daniel. Deus deu um sonho então ao rei Nabucodonosor e Deus revelou qual o significado desse sonho. Então, era cabeça de ouro, peito e braços de prata, veio de quadris de bronze, pernas de ferro, pés, parte de ferro e parte de barro. Veio uma pedra, bateu na estátua, esmiuçou e transformou-se então numa grande montanha e encheu toda a terra. E qual o significado? Deus revelou então a Daniel e Daniel falou para o rei: Rei, a cabeça de ouro és tu. Tu é a cabeça de ouro. A cabeça de ouro representa o teu reino. E depois desse reino virá outro inferior ao teu. E te tirar o poder, te tirará o domínio. E depois desse segundo reino virá um outro reino. E depois do terceiro reino virá o quarto reino. E qual que é os reinos, ou qual que foi o reino, ou os reinos que sucederam ao reino de Babilônia? Quando se refere a reino, são reinos que dominaram o mundo. Dominaram o mundo na sua época. Então, qual foi o reino que foi dominado que dominou o reino de Babilônia? Qual o reino que veio após o reino de Babilônia? O reino dos medos e os persas. Os medos e os persas destruíram o reino de Babilônia numa guerra aonde que eles foram derrotados. Porque a Bíblia diz que depois do reino de Babilônia viria outro reino. E qual o reino que sucedeu ao reino de Babilônia? O reino dos medos e os persas, que representa a parte do peito e braços de prata. E qual foi o reino que sucedeu o reino dos medos e dos persas? Depois do reino dos medos e dos persas, segundo a história, veio o reino da Grécia, através do Alexandre o Grande. E quem derrotou o reino da Grécia? E quem sucedeu o reino da Grécia? Depois veio o reino de Roma. O reino de Roma dominou o mundo durante um bom tempo na história. E quando Jesus morreu aqui na cruz do Calvário, eles eram que dominavam o mundo. Eles eram o reino que dominava o mundo. Foi o reino que sucedeu o reino da Grécia. E depois, então, nós já estamos aqui nas pernas da estátua. Primeiro era o rei Nabucodonosor a cabeça, peito e braços de prata era o reino dos medos e dos persas. O ventre de quadris de bronze representava o reino da Grécia. E as pernas de ferro, então, representavam o reino de Roma. E os pés? O reino de Roma, então, foi invadido por uma tribo de bárbaros, segundo a história. E foi, quantos dedos nós temos nos pés? Temos 10. E foi dividido em 10 partes, então, que hoje seria a Europa. A Europa é dividida em vários reinos. A partir daí, queridos, o que viria, então,
sucessivamente após esses reinos, um após o outro, um destruindo o outro, um sucedendo o outro, chegaria então no final da história. Quem está estudando história aí estuda tudo isso aí. A minha esposa voltou a estudar e ela vem com algumas perguntas. Olha aqui que nós estudamos na Bíblia. Tá? São histórias e acontecimentos que foram profetizados antes mesmo de elas acontecerem. Quem diria que ia surgir o reino de Babilônia? Deus sabia. Deus sabia que o reino de Babilônia ia ser destruído, invadido, sucedida por os medos e os persas. Depois o reino da Grécia, depois o reino de Roma, o qual ali deram a ordem e decreto para crucificar o Senhor Jesus na cruz. E depois eles foram invadidos por tribos de bárbaros, é onde que é formado hoje a Europa. Um reino dividido, que nunca mais, segundo as profecias de Daniel, irão se unir. Perceba que, se nós, nesse resumo da história desse mundo, já se passou todos esses reinos. Um reino foi sucedendo ao outro. E a Bíblia diz que depois que um reino suceder ao outro, que se nós chegasse lá nos pés da estátua, o que iria surgir? Uma pedra viria e bateria na estátua, e essa estátua seria esmiuçada, e um novo reino, e um reino eterno seria estabelecido aqui nessa terra. Essa é a parte que eu queria que os irmãos, que meus queridos amigos que estão nos ouvindo, queria que nós nos detesse então alguns minutos. Aqui que eu queria chegar, queridos irmãos. Aqui que Contagem Regressiva quer chamar a atenção de vocês. Porque depois de todos esses reinos que foram sucedendo um após o outro, os reinos desse mundo, dominando, trazendo miséria, trazendo fome, trazendo discórdia, trazendo guerra, trazendo desunião, trazendo roubo, trazendo sofrimento às pessoas. Depois de todos esses reinos, viria qual reino? O reino que subsistiria para sempre, o reino eterno. E o que essa pedra representa então? O reino de Deus. Representa o reino que reinará para sempre. Amém? E Jesus quer que eu e você faça parte desse reino. Que Deus abençoe você, meu querido, para que possa aceitar o apelo de Jesus, para participar do reino dele. Se todos esses reinos foram sucedidos, um foi sucedendo o outro, um foi destruindo o outro, foi trazendo miséria, sofrimento e idolatria ao mundo. Após todos esses reinos, viria o reino de Jesus. Viria o reino eterno. Viria o reino que Jesus foi preparar para cada um de nós. Viria e virá o reino o qual Jesus prometeu para aquele ladrão lá na cruz. Lucas capítulo 22. Veja lá comigo, acompanhe comigo. Lucas capítulo 23, aliás, aqui depois das profecias de Daniel sobre esses reinos, se cumpriria o que Jesus prometeu àquele ladrão lá na cruz há muito tempo atrás, e que Jesus promete para mim, para você hoje, agora, nesse exato momento. Lucas 23, 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Amém? O que o ladrão da cruz pediu para Jesus? Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Porque Jesus havia prometido um reino eterno, um reino onde não haveria mais sofrimento, mais tristeza, mais dor, um reino aonde que viveríamos para sempre, eternamente ao lado dele. E o ladrão na cruz aproveitou a última oportunidade que ele teve na vida dele, naquele exato momento ele pediu o que para Jesus? Jesus, eu quero fazer parte do teu reino. E a minha pergunta para você nessa tarde, você quer fazer parte do reino de Jesus? Você quer fazer parte do reino eterno? Muito em breve, Jesus vai voltar, essa pedra vai vir e vai destruir os reinos desse mundo. E o único reino que vai subsistir para sempre é o reino de Jesus. E Ele quer que eu e você faça parte. Ele quer que você faça parte do seu reino. Nós vimos na lição passada, queridos, que quando Jesus voltar não vai ter segunda oportunidade. O reino de Deus vai ser estabelecido aqui. Vai ser estabelecido aqui e não vai ter... vai ser estabelecido aqui nessa terra, e se nós não estivermos prontos e preparados, nós infelizmente não vamos poder entrar nesse reino.
Aqui, Mateus 25 descreve o momento onde que esse reino virá, esse reino será estabelecido aqui nessa terra, onde o trono de Deus será estabelecido, onde o rei virá. Apocalipse, Mateus capítulo 25, capítulo 25 de Mateus, aonde que vai relatar o momento em que o trono de Deus é estabelecido aqui nessa terra. Mateus capítulo 25, verso 31. Olha só que interessante, talvez você já leu a Bíblia várias vezes, já foi em algumas igrejas, já ouviu falar algo referente à volta de Jesus, algo seu reino, mas aqui, aliado com o livro de Daniel, que o Daniel fala do reino de Deus estabelecido aqui nessa terra, e aqui no livro de Mateus, nos outros livros, é relatado esse momento glorioso, onde que o reino de Deus será estabelecido aqui nessa terra. Interessante aqui em Mateus capítulo 25, verso 31, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa o cabrito das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei que tiver à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Veja bem que interessante. Muito em breve, a história desse mundo vai ter fim e vai iniciar o reino de Deus. E aqui diz que o trono de Deus vai ser estabelecido. E Deus vai separar como o pastor separa o cabrito das ovelhas. Porá as ovelhas à direita e aos cabritos à esquerda. E dirá aos que tiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino. Você quer tomar posse do reino? Você quer participar do reino de Jesus, que muito em breve será estabelecido aqui nessa terra? Veja que não é uma promessa minha, não é uma promessa do canal Contagem Regressiva, não é uma promessa da minha igreja. É uma promessa de Jesus. É uma promessa do Rei eterno, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele veio e morreu aqui na cruz do Calvário por cada um de nós e prometeu ir preparar o reino lá no céu. Prometeu voltar, prometeu trazer esse reino para essa terra novamente. A cidade santa, Nova Jerusalém, vai descer, vai ser estabelecida aqui. E Ele quer que eu e você faça parte das ovelhas queridas dele. Ele quer que a gente faça parte das pessoas que vão estar à sua direita, onde Ele vai dizer assim: podem vir, está aqui a promessa que eu prometi para o Adão na cruz, que eu prometi para você. Eu disse que o teu sofrimento não seria para sempre, não seria eterno. O meu reino é eterno. A vida ao meu lado é eterna. Está aqui o seu galardão, está aqui a sua recompensa. A minha promessa está cumprida, venha. Tome posse, é sua. Foi por isso que eu morri na cruz. Veja que mensagem linda, que promessa linda. Jesus prometeu antes de ir embora, de subir para o céu, preparar um lugar, preparar seu reino eterno, voltar novamente. Ele não esqueceu de mim, não esqueceu de você. Por mais que você pense que você está sozinho, nesse momento, quem sabe você está assistindo esse vídeo, pensando assim, sentindo sozinho, sentindo triste, abandonado. Não, Jesus está do teu lado. Ele foi preparar um lugar para ti. Ele vai voltar muito em breve. E Ele quer te chamar para você tomar posse do reino que Ele foi preparar. E se já sucedeu, já passou na história, todos esses reinos já se levantaram, já caíram, já foram destruídos. Tudo já passou o reino de Babilônia, já passou o reino da Grécia, os medos, os persas. O reino de Roma já caiu muitos anos já se foi. Isso significa que então o único reino que falta ser estabelecido é o reino de Jesus, que muito em breve ele vai ser estabelecido. Aqui no Apocalipse 19, então, o último versículo dessa tarde, para nós encerrarmos o tema de hoje, se refere: o reino de Deus está próximo. Amém? Aqui no capítulo 19 de Apocalipse, fala o seguinte: é o momento glorioso que os filhos de Deus vão viver depois de todo o sofrimento, toda a tristeza, toda a luta, até que enfim nós chegamos lá. E João teve essa visão do momento da nossa chegada, do momento do reino estabelecido. Acompanhe comigo, talvez você nunca se apercebeu, agora Deus está te dando a oportunidade, me dando essa alegria de poder falar isso para você, nesse momento glorioso que nós viveremos. Apocalipse 19, verso 1. Depois dessas coisas ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus.
porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se achava sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Diz aqui, ó, os anciões, os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se achava sentado no seu trono. O rei estava sentado aonde? Estava sentado no trono. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus todos os servos, os que o temais, os pequenos e os grandes. Então viu uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aleluia, aleluia, glórias ao nosso Deus. Os numerosas multidões, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o nosso Senhor. Vamos estar clamando, vamos estar gritando, louvando a Deus, aleluia, dizendo, o reino de Deus foi estabelecido. Ele é eterno e durará pela eternidade. Amém? E qual que é o desejo de Jesus para mim e para você hoje? Gostaria que você chegasse mais pertinho nesse momento e queria falar diretamente a você. Você percebeu, talvez eu não me expressei bem, talvez não, mas eu quero dizer para você que eu não me expressar bem, talvez não falar bem, não é o mais importante. Esse não é importante. O importante é o que você leu, o que você ouviu, o que você pode ler na Bíblia, o que está escrito ali. Que Deus revela através de Daniel, do sonho de Nabucodonosor, que os reinos desse mundo seriam destruídos, seriam eliminados, não teriam fim. E depois desses reinos que sucederiam um ao outro, o reino de Deus viria, o reino de Deus seria estabelecido aqui nessa terra. E você percebeu que estamos nos últimos dias, porque tudo já se cumpriu, os outros reinos já se passaram, o único reino que falta ainda é o reino de Jesus. Por que será que o reino de Jesus não veio ainda? Será que ele não está esperando por mim e por você para ainda aceitar fazer parte desse reino? No decorrer dos estudos, meus queridos, vocês vão perceber, vocês vão ver como assim eu posso dizer, eu aceito, eu quero fazer parte desse reino. O que eu devo fazer? Acompanhar as programações do Contagem Regressiva. Através dos estudos, Deus vai dar para nós as coordenadas, as orientações, como eu devo fazer. Mas o primeiro passo é aceitar Jesus. Dizer, Jesus, eu também quero fazer parte do teu reino. Dizer como aquele ladrão na cruz, Senhor, quando o Senhor voltares, lembra de mim. Peça isso para Jesus. Fale isso a Jesus nesse momento, nessa hora. Nós vamos orar. E se esse é o teu desejo de fazer parte do reino de Deus, peça isso em oração a Ele. Peça a Jesus, eu não tenho forças, eu não sei como, não sei aonde, mas eu creio que o Senhor vai me orientar, o Senhor vai me conduzir, o Senhor vai mostrar para mim o que eu devo fazer. Mas eu quero fazer parte do teu reino. Eu quero fazer parte daquele numerosa multidão que estará cantando e clamando a teus pés, te adorando, Senhor, face a face. Eu quero fazer parte desse reino. Eu quero fazer parte daquele grupo que estará à direita, onde que ouvirá de ti. Vinde benditos de meu Pai. Chegou a hora, esse é o momento. Tudo que você ouviu, tudo que você acreditou é real. Se está aqui, está se cumprindo. Agora entre, faça parte desse reino, tome posse. Viva eternamente comigo. Acabou-se tudo. Se hoje você está passando por problema de dificuldade, eu vou te fortalecer, eu vou te dar poder para você vencer. Creia em mim, para que você possa chegar até esse momento do meu reino se estabelecer nessa terra. Que Deus abençoe você, o pessoal do Maranhão, o pessoal do Nova Araçá, o pessoal aqui de Nova Prata, meus colegas na empresa, meus parentes, meus amigos espalhados por esse mundo lá de Santa Catarina, meu tio Arnélio de Venâncio Aires, minha irmã Simone de Santa Cruz, minha mãe Anselma, lá de Caxias do Sul, meu cunhado Tamara, cada um que está nos ouvindo nessa hora, cada irmão aqui de Nova Prata, de Porto Alegre, enfim, onde estiverem me ouvindo nesse momento.
Crê na palavra de Jesus. Não são minhas promessas, são palavras dele. Está ali há muito tempo, talvez você não tenha se percebido, mas hoje eu tenho a alegria de transmitir para vocês que esse reino muito em breve será estabelecido aqui. Se esse é seu desejo, então, fazer parte do reino de Deus, feche seus olhos, irmãos e irmãs. Senhor meu Deus, sei que talvez não usei as melhores expressões, melhores palavras, mas o que importa de verdade é que as promessas são tuas. A palavra é tua, Senhor. As tuas promessas da vinda de Cristo estão contidas na tua palavra. São promessas de Jesus, são tuas promessas, Senhor Deus. O Senhor prometeu que ia estabelecer o teu reino eternamente aqui nessa terra. O ladrão na cruz desejou fazer parte desse reino. O ladrão na cruz pediu a Jesus: eu quero fazer parte do teu reino, Jesus, lembra de mim. E hoje, Senhor, eu também peço a ti, lembre de nós, lembre de mim, lembre dos teus filhos que estão ouvindo nessa tarde, nesse momento, essa mensagem, esse vídeo. Lembre a cada um deles, Senhor. Abençoe que cada um deles seja fortalecido, tenha força para vencer esses problemas, essas dificuldades, aquilo que está impedindo deles serem felizes, aquilo que está impedindo deles vir à igreja, se entregar a ti, Senhor. Desamarre as cadeias que os prendem, para que eles possam tomar a decisão de te seguir e fazer a tua vontade. E quando Jesus voltar, possamos ouvir de Jesus: vinde e tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. São bênçãos que pedimos a ti, Senhor, não que haja méritos em nós, mas pelos méritos e o sangue de Jesus. Amém.